Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 1. A chuva aí, Gustavo. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, a partir do versículo 1. Amém? Ixi, tô achando que ninguém achou. Glória a Deus, acharam? A palavra de Deus diz assim: Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado ao céu, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: Não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. Eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles dois homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como viram subir. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Abre teu coração. Pai Santo, Senhor Deus, nós te damos graça pela tua palavra que está aqui aberta diante de nós. Obrigado, Senhor Deus, porque ela nos ensina a respeito do teu reino, de quem o Senhor é e das tuas promessas para nós. Senhor, por isso eu peço agora que o mesmo Espírito que o Senhor enviou sobre os teus apóstolos naquele dia, que esse Espírito Santo venha sobre esse lugar e que o Senhor agora ilumine os olhos do nosso entendimento para compreender a tua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Queridos, nós chegamos finalmente na última palavra dessa série de mensagens que a gente está fazendo aqui na nossa igreja, a série de mensagens que a gente está chamando de preparados, nos preparando aí, né, para o ano de 2025. Foram aí, essa é a quinta mensagem, né, que nós vamos ouvir hoje. E essa série, ela tem o propósito de alinhar, de preparar o nosso coração para aquilo que o Senhor tem para nós, para aquilo que o Senhor tem reservado para nós no ano de 2025, para que nós possamos viver um ano glorioso na presença de Deus, vivendo os propósitos dele para as nossas vidas. E nós começamos essa série, só para a gente recapitular aí, e para você que não ouviu antes, nós começamos falando que nós devemos fazer planos com Deus. Esses planos têm que estar
com o coração correto, com a confiança correta, firmado no Senhor. Nós devemos parar, ouvir de Deus para aquilo que Ele quer para nós e planejarmos a nossa vida segundo a vontade de Deus. Depois nós ouvimos a respeito que se nós queremos planejar com Deus, nós temos que ter uma vida consagrada a Deus. Nós temos que consagrar todos os dias a nossa vida através da leitura da palavra, da oração, das disciplinas espirituais, tendo comunhão, intimidade com o Senhor. Mas a gente também ouviu que essa consagração, muitas vezes nós focamos na disciplina espiritual, nas práticas espirituais, mas Deus se importa conosco por inteiro. E nós vamos ter que nos apresentar inteiramente aprovados ao Senhor. Espírito, alma e corpos, irrepreensíveis no dia da vinda do Senhor. Então não basta só cuidar do espírito. Tem que prestar conta do seu corpo a Deus, que você fez com o templo do Espírito Santo, como que está as suas emoções, a sua alma está sob o senhorio de Cristo. Nos apresentar inteiramente a Deus. E hoje, e semana passada, nós falamos sobre a comunhão, o ministério de Cristo nessa terra. Cristo veio restaurar a comunhão com Deus e comunhão com os homens. Então, se nós queremos ter um ano glorioso, um ano na presença de Deus, nós temos que fortalecer a nossa comunhão, entender que ela faz parte do propósito de Deus para a nossa vida. Amém? Resumido rapidamente, hoje nós entramos então na última parte dessa série de mensagens que eu queria falar com você a respeito de qual é o propósito de toda essa preparação anterior, de todas essas palavras. Se você colocar essas palavras em prática nesse próximo ano, não ser um mero ouvinte da palavra, mas decidir viver isso, Deus tem um ano especial para você, diferente. Mas qual que é o propósito disso? O propósito disso, de toda essa preparação, é que o Senhor está nos preparando para o reino dos céus, querido. Deus está nos preparando para um reino eterno. Deus está nos moldando, nos fortalecendo, nos amadurecendo. Deus está nos chamando para uma consagração inteira. Deus está nos chamando para fazer planos com Ele, mas Ele está dizendo, o meu propósito é um reino eterno na minha presença. Então, de tudo que nós ouvimos, o que não pode sair do nosso coração é que o propósito final não é a respeito de um alívio momentâneo nessa terra, mas de um reino glorioso com o nosso Senhor. O propósito é o reino dos céus. E é sobre isso que eu queria falar com você nessa noite. Porque Lucas, ele escreve o Evangelho, né? Ele é responsável pelo Evangelho, né? Segundo Lucas. E agora ele está aqui escrevendo o seu segundo livro, enviando para o seu amigo Teófilo. E ele vai, nesse segundo livro, contar a respeito dos Atos dos Apóstolos. A vida dos discípulos de Jesus após o Senhor ser levado aos céus. Lucas está aqui contando para nós como que é essa vida pós-elevação de Cristo, se podemos dizer assim. Porque o primeiro livro dele conta dos feitos do Senhor. Cristo caminhando nessa terra. A preparação dos apóstolos. Agora, Lucas está falando, agora é por nossa conta o negócio. Na dependência de Deus, com a graça do Espírito Santo. Mas é a nossa vez agora. E aí, Lucas está aqui contando a respeito dos Atos dos Apóstolos. Que alguns escritores vão dizer que poderia ser chamado Atos do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo agindo através da igreja, preparando um caminho para o reino glorioso do Senhor. A mensagem de Cristo nos evangelhos era uma: arrependam-se, pois é chegado
o reino dos céus. Arrepender é: se preparem, mudem o seu posicionamento, mudem a sua mentalidade, mudem o seu modo de viver, porque tem um reino vindo sobre essa terra, um reino santo, firmado em justiça, firmado em verdade. Precisa ter uma mudança aí. Então a mensagem de Cristo, querido, sempre foi a respeito do reino dos céus. Por mais que nós possamos trazer muitas coisas para a nossa vida diária, para esse viver ainda na carne que nós temos que entender que Cristo se preocupa com a eternidade. Faz bastante tempo que eu não falo isso aqui na igreja, mas você tem que lembrar nessa noite que Deus se importa mais com o destino eterno da sua alma que com o seu bem-estar momentâneo. E isso é meio pesado, né? Mas Cristo está mais preocupado com o destino eterno da sua alma do que com um alívio momentâneo que Ele pode te dar nessa terra. A mensagem é sobre um reino eterno. O propósito da igreja na terra é preparar um caminho para esse reino. É anunciar uma mensagem. Nós estamos sendo preparados para o reino dos céus. E aí quando eu olho para esse texto que nós acabamos de ler, nós vamos ver que essa preparação para o reino dos céus, ela tem algumas fases na nossa vida. E eu queria falar com você sobre essas fases, para a gente ter esse entendimento de onde nós estamos e qual é o nosso papel nesse novo ano que Deus está abrindo aí para nós. A primeira fase que eu vejo aqui nesse texto, na introdução do livro de Atos, é Lucas falando a respeito de um conhecimento a respeito do reino dos céus. Primeiro é necessário conhecer que há um reino nos céus. Ele vai dizer aí no versículo 1, em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia que ele foi elevado aos céus, depois de dar instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que está vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do quê? Do reino de Deus. Jesus aparece durante 40 dias, ressurreto, glorioso. E a mensagem dele é a respeito do quê? Reino de Deus. Senhor, conta para nós como que é estar morto 3 dias. Deixa eu te falar a respeito do reino de Deus. Senhor, mas e agora que o Senhor vai restaurar Israel? Vamos falar a respeito do reino de Deus. Queridos, a primeira coisa que Jesus veio fazer é trazer o conhecimento a respeito do reino dos céus. Nós precisamos saber que há um reino eterno. E pela glória de Deus, pela graça dele, eu creio que nós todos que estamos aqui sabemos e confiamos que há um reino eterno nos céus. Mas por que nós sabemos? Porque um dia esse reino veio até nós, esse reino impactou a nossa vida, a realidade desse reino transformou a nossa história, e se você não foi transformado pela realidade desse reino, deixa eu te dizer, está disponível para você, basta você crer em Cristo Jesus, crer que Ele morreu sim, mas está ressurreto nos céus, que pagou um preço pelos seus pecados, e aí essa realidade desse reino vai vir, vai tomar o teu coração, a tua história vai ser transformada, a tua vida vai ser outra a partir desse encontro, porque é isso que Cristo veio fazer. Ele veio, e aí Lucas está dizendo que ele começou a fazer e a ensinar. Cristo não veio dar uma teoria a respeito do reino dos céus, ele veio e fez, ele veio e realizou. E aí, na medida que ele realizava, ele falava, agora deixa eu te ensinar, o que é isso aqui?
Ele fez e ensinou. Cristo veio nos mostrar o que é o reino dos céus. Antes nós estávamos escravizados pelo império de trevas. E Cristo veio e manifestou um reino de luz para nós. Um reino de paz, um reino de verdade, de liberdade, de alegria no Espírito. Colossenses 1,13 vai dizer isso, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos nossos pecados. Cristo fez isso com a nossa vida. Onde Cristo chegava, Ele era expressão, realidade do reino dos céus. Ele ia realizando, trazendo, olha, se aqui nesse império de trevas há pessoas escravizadas, há pessoas aprisionadas, há pessoas enfermas, fica agora liberto, fica agora restaurado, seja curado, porque no meu reino não há enfermidade, no meu reino não há escravidão, no meu reino não há aprisionamento em pecados. Então Ele veio fazer, Ele veio impactar a nossa vida com a realidade do reino dos céus. O conhecimento a respeito do reino é isso, é esse dia que o reino vem e Ele passa pelo nosso coração. Esse reino transforma a nossa vida. Por isso que Lucas está dizendo aí, Ele começou a fazer e a ensinar. Ele primeiro realiza, Ele faz com que nós experimentamos. Porque com Deus, querido, eu até compartilhei isso com os irmãos aqui na sexta-feira. Conforme você vai caminhando mais com o Senhor, você vai entendendo uma coisa. Que nós devemos ficar menos preocupados em entender a Deus e mais em confiar em Deus. Conforme você caminha com o Senhor, se você vai se preocupando muito em entender o agir, entender as ações de Deus, o proceder de Deus, você vai ficando mais frustrado. Você vai ficando mais perdido. Porque Deus não nos chamou para entender a Ele. Deus nos chamou para confiar nele. E confiar é compreender quem o Senhor é. Porque compreender é diferente de entender. Compreender é conhecer. Eu conheço o Senhor, eu conheço o seu caráter, eu conheço a sua fidelidade, eu conheço o seu amor, eu conheço o seu poder. Então eu posso confiar nesse Deus. Porque você deposita confiança naquilo que você conhece. É ou não é? Se você nunca me viu na sua vida, é a primeira vez. Se eu falar assim, ó, dá a senha do teu celular para mim, libera aí essa continha aí dentro do seu celular para mim. Você nunca me viu na vida, o que você vai falar? Não. Agora, se você caminha, convive comigo, sabe qual é o meu caráter, você vai confiar e vai entregar. Assim é com Cristo. Então Ele vem, Ele faz a sua obra nas nossas vidas. Ele mostra o seu amor sobre nós. Ele olha para você e diz, eu tenho compaixão de você, eu tenho amor por você. E Ele entra naqueles pontos de dor da tua vida e Ele cura esses pontos de dor. E aí às vezes você nem sabe muito bem como Ele é, quem Ele é, mas você fala assim, como aquele cego, olha, eu não sei nem quem que Ele é, mas eu sei de uma coisa, eu era cego, agora eu vejo. Eu era de uma forma e eu fui transformado, tocado por Jesus. Querido, nós precisamos ansiar por esse dia. Se você não passou por isso, você precisa conhecer que há um reino nos céus e esse rei que está governando nesse trono, ele é um Deus de amor, compaixão, que tem zelo pela tua história, que quer o melhor para a tua vida. Sabe, você precisa dizer, Jesus, eu quero ter esse encontro com o teu reino, para que não seja mais uma teoria, mas seja uma verdade no meu coração. Ele passou a fazer e a ensinar.
até o dia que ele foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Então Jesus, ele vem, ele nos faz experimentar a realidade do reino, ele explica para nós o que ele está fazendo, e depois ele fala assim, agora vem aqui que eu vou te ensinar como é viver nesse reino. Quais são as leis desse reino, qual é a cultura desse reino. Por isso está dizendo aí, olha, ele passou a dar instruções, em algumas versões, mandamentos pelo seu Espírito Santo aos seus apóstolos, aqueles que ele tinha escolhido. Então ele não só nos resgata, ele não só nos transforma, mas ele nos ensina a viver nesse reino. Porque, querido, se você não aprender como é as leis desse reino, como é a cultura desse reino, você não vai se dar bem nesse reino. E aí então é quando ele se assenta no monte, vê a multidão, ele se assenta e passa a ensinar. E aí ele começa a dizer, olha, vocês têm ouvido dessa forma, mas eu, porém, lhes digo. Ele começa a mostrar como é ser um cidadão desse reino. Ele começa a dizer, olha, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles vão herdar a terra. Bem-aventurados vocês que têm fome e sede por justiça, porque serão saciados. O que ele estava dizendo ali? Esse é o modo de viver no meu reino. Então nós precisamos passar pela essa primeira fase e conhecer o reino de Deus. Deixar ele tocar a nossa vida. Ele está nos ensinando a viver nesse reino. Mas o texto ainda continua e diz assim, depois do seu sofrimento, Jesus apresentou a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Deu-lhes provas indiscutíveis que estava vivo. É aqui que nós provamos a realidade do reino na nossa vida. É um dia que nós falamos assim, verdadeiramente, há um Deus vivo nos céus. Provas indiscutíveis. Tem um dia que Cristo vem sobre a tua vida, querido. Que algumas palavras que talvez você ouviu há tanto tempo, elas, em um instante, elas ganham um novo significado na tua vida. Tem uns dias que poucas palavras de Deus descortina tudo o teu ser. É um dia que você entende, Deus me vê. Deus me conhece. Deus está comigo. Deus me perdoou. Deus me libertou. Deus me curou. E nesse dia você vai falar assim, há uma prova indiscutível na minha vida, que Cristo está vivo. Porque eu provei dele na minha vida. Por isso a gente precisa conhecer o reino. Vem para esse reino. Prova dele. Não tem um prazer nessa vida, um instante nesse mundo caído, que vale mais a pena do que um milésimo de segundo diante do reino dos céus. Conheça o reino. Mas Lucas vai dizer aí para nós, continuando o texto, que é necessário expressar o reino também. Quem conhece o reino e vive no reino, vai expressar o reino. Versículo 4 vai dizer assim, certa ocasião, enquanto comia com eles, então Jesus tinha o quê? Corpo, viu? Físico, pele e osso. Comia com eles, deu-lhes esta ordem, não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei.
Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhes perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: Não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Muitas vezes nós nos alegramos quando a realidade do reino dos céus vem sobre a nossa vida. Quando aquele dia que nós entendemos que nós somos amados por Deus, que nós somos perdoados por eles, que agora nós podemos chamar Deus de Pai. E nós nos alegramos com isso. Isso nos preenche de uma forma que nada pode preencher. Eu falo, eu sou perdoado por Deus. Mas a realidade do reino dos céus não está só nesse conhecimento, não está só nesse encontro, querido, mas também passa pela parte que Deus nos capacita a ser expressão desse reino nesse mundo. É mais do que simplesmente ser perdoado por Deus e falar: obrigado, Jesus, te vejo naquele glorioso dia, vou viver a minha vida. Mas agora é por onde nós formos, nós somos expressão desse reino. Ele estava dizendo aí: olha, eu vou te capacitar para ser portador da realidade do meu reino por onde você for. Os discípulos estavam ali, tinham provado da ressurreição de Cristo, tinham experimentado do amor e da vida de Cristo. Agora estavam dizendo: olha, tem uma promessa para vocês, o meu Espírito Santo. João batizou vocês com água. O que é ser batizado com água? Era um símbolo de purificação, era um símbolo para mostrar: olha, eu me arrependi da minha velha vida e eu vou viver uma nova vida. Deus me limpa dos meus pecados. Mas agora ele estava dizendo: João te batizou com água, um símbolo, mas o Pai vai batizar vocês com o Espírito Santo. A palavra batizar é imergir, é mergulhar. O que o Senhor Jesus estava dizendo: olha, a promessa do Pai para aqueles que creem em mim é que eles vão ser imersos, mergulhados na realidade de quem eu sou, na minha pessoa, mergulhados no meu espírito. Por onde vocês forem, vocês vão estar impregnados de quem eu sou, do meu amor, da realidade do meu reino. Porque um reino só é reino onde o rei dele está. E o que ele está dizendo: o meu Espírito vai estar em vocês. É você se tornar a habitação do Espírito do Rei que governa sobre a tua vida. É Ele habitando em você. Nós só nos tornamos expressão do reino quando nós carregamos o Espírito do nosso Rei. E aí onde você pisar, o reino de Deus chegou, porque você carrega essa realidade dentro de você. Esperem em Jerusalém até que a promessa do Pai se cumpra sobre vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Onde vocês estiverem, vocês vão ser tomados pela realidade do reino dos céus. Não é mais sobre ouvir falar a respeito de Deus, mas é ter Deus habitando em você. No dia que nós recebemos o Espírito Santo em nós, as nossas vontades começam a ser transformadas. As nossas ações, as nossas palavras começam a ser diferentes. Porque aí nós podemos dizer: já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim.
Queridos, o que vai transformar a realidade das nossas vidas é nós sermos cheios do Espírito Santo de Deus. No dia que você diz sim para Cristo, eu creio no Senhor, esse Espírito vem e faz morada em você. Mas agora nós precisamos pedir para que nós sejamos imersos por esse Espírito, batizados, mergulhados no Espírito Santo, revestidos de poder para serem as testemunhas de Cristo em Jerusalém, em Samaria, em toda a Judéia, até nos confins da terra. Ser expressão de quem Cristo é, ser cheios do Espírito Santo de Deus. Quem quer ser cheio do Espírito? Olha o que o texto diz: não saiam de Jerusalém, mas esperem a promessa. Josué vai dizer assim a respeito de Deus: nenhuma das suas promessas falhou até hoje, todas se cumpriram. O Espírito Santo é promessa de Deus. Eu estava ouvindo uma mensagem esses dias e o pregador disse justamente isso. Ele fala: olha, muitas vezes nós pedimos o Espírito Santo e imploramos a Deus como se Deus não nos quisesse dar. Como se Deus não quisesse derramar o seu Espírito. Nós ficamos ali pedindo como se nós tivéssemos que convencer a Deus: Deus, derrama o teu Espírito, me batiza com o Espírito Santo, Deus, me dá mais de ti. E nós ficamos ali implorando, mas o texto está nos dizendo que é uma promessa de Deus. É Ele que já prometeu, queridos. Ele quer derramar isso sobre as nossas vidas. Agora nós precisamos fazer a nossa parte, que é espere em Jerusalém. Esperar é se colocar numa posição desejosa, que anseia. Meu Deus, a gente vive uma vida muito rasa com Deus, sendo que a gente podia estar aqui agora imersos no Espírito de Deus, cheios do poder dele. Não é para sentir um arrepiozinho, não. Um calorzinho, dar uma choradinha, falar umas palavras estranhas às vezes. Não é isso. É mais. Isso é gostoso, sim. Mas é ser cheio do poder de Deus. E o poder dele é o seu evangelho, que é poder para salvar esse mundo, para resgatar o perdido, para libertar o cativo, para ser uma viva testemunha de Cristo, para as nossas palavras não ser vazias, sem poder algum, ser baseado em sabedoria humana, mas revestidas do poder do alto. Que nós sejamos como Paulo, que nós possamos orar isso. Deus nos dá o poder de fazer que o mistério do Evangelho seja conhecido, e na medida que nós anunciamos essa mensagem, que o Senhor confirme ela com sinais, prodígios, maravilhas, que o Senhor mova de forma poderosa no nosso meio, queridos, porque nós não estamos falando de um reino caído, de um reino humano, mas nós estamos falando de um reino glorioso, o mesmo rei que se ressuscitou dos mortos, se levantou dentre os mortos, é o rei que está dizendo agora: o meu Espírito pode habitar em você. Recebam o Espírito Santo de Deus e sejam minhas testemunhas até os confins da terra. Esperem pela promessa do Pai. Como que nós podemos receber o Espírito Santo? Pedro esperou com os discípulos, vem o som do alto, como de um vento impetuoso. Eles veem chamas como línguas de fogo sobre a cabeça deles. Eles ficam cheios do Espírito Santo. Começa cada um a falar em outras línguas, em vários idiomas, a respeito das maravilhas de Deus. Aqueles que ouvem aquela mensagem falam: o que é isso aí que está acontecendo? Esses homens estão embriagados. Pedro fala: olha, não é nem 9 horas da manhã, o negócio aqui é o seguinte, é que Deus prometeu que nos últimos dias Ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, e é isso que está acontecendo aqui. E aí ele prega a mensagem do Evangelho, que Jesus morreu na cruz por eles. E aí eles fazem uma pergunta: e agora? O que a gente tem que fazer?
a gente ouviu a mensagem cheia do poder do Espírito Santo. Cremos na mensagem. E aí Pedro vai dizer em Atos 2,38, arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Se arrependa da sua velha vida, creia em Jesus Cristo, entregue a sua vida a Ele e você vai receber o dom do Espírito Santo. E aí Pedro fala assim, mas será que isso é para todos? Pedro continua, versículo 39, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Não é para não é para um que é mais especial, um filhinho que é mais predileto de Deus, é para todos nós. Para todos nós. Está aqui disponível hoje. Você crê nisso? Sabe que como aquela chuva que bateu ali naquele vidro ali forte. Não quero ficar espiritualizando coisas natural, não. Mas pode ser que Deus derrame seu Espírito como uma chuva sobre nós. Se nós todos estivermos reunidos no mesmo lugar, no mesmo propósito, esperando a promessa do Pai, essa chuva pode vir sobre nós hoje. Senhor, derrama da tua chuva sobre nós, porque nós cremos que quando nós pedimos, Senhor, o Senhor derramará. O Senhor é fiel para cumprir as suas promessas. Vem sobre esse lugar hoje, ó Santo Espírito de Deus, e marca os nossos corações. Então, os que estavam reunidos perguntaram ao Senhor, é neste tempo que vai restaurar o reino de Israel? Porque nós ouvimos a respeito da promessa do Espírito Santo, e nós entendemos que o Espírito Santo, ele é a resposta para o nosso clamor. Quando o Espírito Santo vem, ele muda as realidades, ele transforma quadros. Queridos, se o Espírito Santo resolver nessa noite mover essa igreja, não tem o que segura ela, porque é o Espírito que rompe com as barreiras, é o Espírito que transforma as vidas, é o Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Você pode ficar ouvindo mensagem atrás de mensagem, mas é o Espírito Santo que age no seu coração, te convencendo, te ensinando a respeito do reino dos céus. É Ele que move todas as coisas, é Ele que pode entrar na sua família, dentro da sua casa, transformar todo esse quadro. É Ele que pode entrar no seu trabalho, no ambiente de trabalho, e mudar todas aquelas circunstâncias. É Ele que pode entrar dentro do teu coração e te libertar daquilo que está te escravizando. E aí quando nós ouvimos isso, nós falamos, então Senhor, agora é a hora que você vai mudar essa situação que eu estou vivendo? É agora então, é o Espírito Santo, é Ele vindo, está tudo certo. É agora que o Senhor vai restaurar o reino de Israel, é agora que o Senhor vai nos libertar daqueles que estão nos oprimindo, é agora que isso que está me afligindo vai parar. Entendi, é o ser cheio do Espírito Santo. E aí Jesus fala assim, calma um pouquinho com a empolgação aí. Calma, mas não é. Jesus vai dizer, olha, não compete a vocês saber os tempos e as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Olha, Deus está no controle da tua vida. Deus controla. Está no governo das situações, das circunstâncias daqueles que creem entregar a sua vida a Ele. Ele é o Senhor da nossa vida. Mas existe um tempo determinado para todas as coisas. Jesus está falando assim, o coração de vocês não tem que estar preocupado nos tempos das coisas, mas sim naquilo que eu estou chamando vocês para fazer.
coração de vocês não tem que estar preso nas circunstâncias momentâneas e nos alívios momentâneos que eu posso dar a vocês. Mas lembre-se que eu vim ensinar a respeito de um reino eterno. A nossa conversa é a respeito de reino. O nosso coração tem que estar voltado para o reino. Porque ele diz, busca em primeiro lugar o reino dos céus e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O coração de vocês, meus discípulos, tem que estar voltado para uma coisa. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão as minhas testemunhas. Eu vou te capacitar, eu vou te empoderar para ser uma fiel testemunha a respeito de mim. Queridos, as coisas têm as proporções que nós damos a elas. E nós, como discípulos de Cristo, nós temos que estar mais apegados àquilo que o coração de Deus está apegado. A vida com Deus nessa terra é a respeito de um reino eterno. Não que Deus não possa te prover o que você precisa, não que Deus não se importa com a sua dor nessa terra, mas nós temos que entender uma coisa: Ele está com toda a sua atenção para o reino que está por vir nesse mundo. A solução para a nossa vida não é uma porta de emprego que vai se abrir, não é a restauração de uma família, não é a cura de uma enfermidade, mas a resposta para os problemas da nossa vida é o dia que Cristo Jesus rasgar esses céus e instalar aqui nesse mundo um reino eterno, santo, sobre o seu senhorio, onde Ele vai destruir toda a maldade, toda a injustiça, toda a dor, toda a morte. É com isso que a nossa esperança tem que estar apegada, porque nesse mundo nós vamos passar por sofrimento, sim. Nesse mundo vocês vão ter tribulação, sim. Mas o que Ele diz? Tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele não venceu para nos dar um alívio momentâneo, para aumentar o número da nossa conta. Ele venceu o mundo para nos dar uma libertação completa no seu reino. Então, busquem ser cheios do Espírito Santo e testemunhem do conhecimento a respeito do reino que vocês tiveram. Vão e façam o mesmo. Aquilo que Cristo fez por vocês, vão agora e sejam expressão disso. Testemunha é contar a respeito de um fato que você viveu. Isso é testemunhar o que Cristo fez na tua vida. Ele te deu a vida eterna, Ele te deu salvação, Ele te resgatou de um império de trevas, e agora o nosso papel é anunciar por esse mundo, dizendo: ei, tem salvação sim, tem sim esperança em Cristo Jesus, tem vida eterna sim. Porque se a gente ficar apegado nas circunstâncias desse mundo, nosso coração vai ser tomado de desesperança. Vou repetir o que eu falei semana passada. Se a nossa esperança em Cristo Jesus se limita somente a essa terra, nós somos os mais miseráveis dos homens. Nós vamos viver frustrados. Porque tem os dias de montanhas, das montanhas altas. Glória, alegria com Deus. Mas os vales chegam. Conhecer o reino é nós subirmos para o monte da transfiguração e ver o Cristo glorioso, a nuvem de glória do Pai, Moisés e Elias falando com Ele, um papo do reino, e a gente está lá. E nós vamos falando: Senhor, vamos montar uma tenda para nós ficar aqui. E aí Jesus fala: nós temos que descer o monte. Tem um menino lá, dando trabalho para os outros que não subiram. Moisés está lá no monte, recebendo revelações de Deus, 40 dias na glória com o Pai. Fala: vai, Moisés, leva os meus mandamentos para o povo. E chegar lá embaixo e ter um povo adorando um ídolo. Porque Deus nos chama para conhecer o seu reino, para ser expressão dele no meio das trevas. Ele te chamou de luz do mundo, sal da terra, querido.
Uma luz não pode, uma candeia não pode ser colocada num lugar oculto, mas é num lugar alto, para iluminar toda a casa. Está na hora da gente entender qual que é o nosso papel nessa terra. A gente está brincando de ser discípulo de Jesus, mas nós não estamos obedecendo o mandamento dele, que é: vão e façam discípulos de todas as nações, preguem o evangelho, aquele que crer e for batizado será salvo. Vocês receberão poder do alto e serão minhas testemunhas. Jerusalém é onde Deus nos plantou. A Zona Sul é a nossa Jerusalém, queridos. Tem que começar por aqui. Tem que começar por esse bairro. Faça um exame muito sincero. Qual foi a última vez que você teve a alegria de trazer alguém para Cristo Jesus? Qual que foi a última vez que você pregou o evangelho a alguém? Você teve a alegria de ver a obra do Senhor sendo feita na vida de alguém? Alguém que estava escravizado na sua vida de pecado, sem esperança. E você foi um instrumento de Deus para anunciar as boas novas de salvação. E você viu aquela pessoa crer em Jesus Cristo, entregar a sua vida a Ele e ver a sua vida transformada. E quando a gente fala assim, parece que é um peso muito grande. Mas eu queria te aliviar as cargas hoje de dizer: o teu papel é pregar. O teu papel é anunciar. O convencimento, isso é obra de Deus. O teu papel é ser cheio do Espírito Santo, abrir a tua boca, emprestar a tua boca a Deus. E ser um instrumento da graça dele na vida das pessoas. É testemunhar através da tua vida diária. É as pessoas olharem para a nossa vida, para o nosso caminhar e falar: essa pessoa é feliz, porque Deus é o Senhor dela. Essa família é diferente. O trabalho dessa pessoa é diferente. O falar dela, o caminhar dela é diferente. Nós somos chamados para sermos testemunhas. Se formos para nós simplesmente frequentarmos uma igreja, o Senhor já tinha nos levado aos céus. Por isso, se nós queremos ter um ano diferente na presença de Deus, está na hora de nós entendermos que nós estamos aqui tratando dos assuntos do reino do nosso Pai. Olha o privilégio que Deus está nos dando. Olha a graça que está sobre nós. Deus poderia fazer toda a obra sozinho, mas Ele nos chamou para sermos coparticipantes da sua obra. Ele nos chamou para termos a alegria de ver alguém que estava sendo consumido pelo fogo ser arrebatado e salvo, resgatado por Deus. Ele está te dando esse privilégio. Não perca essa oportunidade. Se você falar assim: hoje eu não sei como fazer, espere em Jerusalém, porque descerá sobre vocês o Espírito Santo. Vocês receberão poder do alto. Não é sobre nossa capacidade, mas é aquele que habita em nós. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia. A Judéia aqui é o nosso estado, nem vou falar cidade, é o nosso estado, nosso país. Porque a mensagem é para todos. Cristo morreu por todos. E tem muita gente que não sabe disso. Acha que Cristo é uma história. Acha que Cristo é um mito. Vão em Samaria. Samaria é aqueles povos renegados, aqueles povos que ninguém quer. São os nossos amiguinhos ciganos que vêm aqui. São os moradores de rua. São todos os surdos, os cegos. São todas as minorias, as prostitutas.
qual que será que é a nossa Samaria? Mas também fala dos confins da terra, toda raça, tribo, língua e nação, conhecendo o Senhor. Que de todo idioma suba uma adoração ao Cristo vivo. Você sabia que existem povos nesse mundo que nunca ouviram falar esse nome Jesus? Que nunca ouviram esse nome, quanto mais a mensagem que ele carrega. E talvez a gente, quando ouve isso, fala assim, mas eu não tenho disposição, eu não tenho condição de ir, eu não tenho os instrumentos para fazer, mas Deus tem um povo para cada um de nós. Talvez nós sejamos os de Jerusalém, ou de Judéia, de Samaria, ou confins da terra, seja para onde Deus quer nos enviar. Mas Deus sempre tem um povo para nós. Existe pessoas que eu falando, eu nunca vou alcançar o coração delas. Vai precisar ser você, do seu jeito, como Deus te criou, como Deus se revelou a você. Por isso que é ser testemunha. Eu só posso testemunhar o que eu vivi, o que eu conheço. Porque muitas vezes nós transferimos, para o outro. Quando eu falo, nós temos que alcançar os ciganos, aí fala assim, mas a igreja não está fazendo nada para ir no cigano, mas talvez é você, querido. Porque a igreja é nós tudo. Qual que é teu povo? Qual que é a tua esfera de ação? Porque Paulo fala isso. Paulo fala que ele não queria atuar, que a sua esfera de atuação ali já tinha sido completa, ele já tinha ganhado todas as cidades que Deus tinha dado para ele. E ele não queria agir sobre a esfera de ação de outro. Então que agora ele queria ir para Roma e de lá ser enviado para a Espanha. Quando nós fomos plantar essa igreja aqui, Samuel, qual que era a nossa primeira procura? Onde não tem uma igreja. Porque nós não queremos agir sobre a esfera de outro. Arrebanhar rebanho de outro pastor. Pescar em outro no aquário, Nós falamos, Deus, nós queremos. E é a coisa mais difícil que tem hoje, ir para um lugar que não tem igreja. Então nós chegou primeiro do que as pessoas praticamente. Qual que é o nosso povo? Você precisa se levantar como uma testemunha de Cristo. Eu já me alonguei, mas tem a terceira fase do reino dos céus. A primeira é conhecer o reino, experimentando ele na nossa vida. A segunda é a gente sendo expressão desse reino, levando ele. Aquilo que nós vivemos, conhecemos, agora nós anunciamos. Somos testemunhas de Cristo. Para chegar na terceira fase, que é a consumação do reino. É esse dia, é para isso que nós trabalhamos. O texto vai dizer, tendo dito isto, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu à vista deles, e eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante dele 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram, Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como viram subir. Queridos, nós estamos aqui testemunhando, abrindo um caminho, porque nós sabemos que da mesma forma como Cristo foi elevado aos céus, Ele voltará sobre essa terra. Há um dia glorioso reservado. Nosso coração tem que ter um clamor maranata, dizendo, vem Senhor Jesus, preparando o caminho para o noivo. A noiva tem que estar aqui, adornada, preparada, ansiosa em ver o seu amado, queridos. Toda a nossa ação é dizendo, nós queremos ver o reino dos céus consumado na terra. Cristo virá. Cristo virá. Ele vem, saltando pelos montes. O nosso amado vem.
Da mesma forma como vocês viram ele subir, ele vai descer novamente. Todo olho verá, todo joelho se dobrará diante dele, toda língua confessará que ele é o Senhor. É nesse dia que nós temos que estar firmada a nossa esperança. É isso que nos impulsiona a viver esses dias maus, turbulentos nessa terra. É isso que nos impulsiona a pagar o preço de ser fiéis testemunhas de Cristo. É isso que fez esses homens que estão aqui recebendo o Espírito Santo serem enforcados, decapitados, pregados em cruz, queimados vivos, arrastados por carros, porque eles sabiam que a sua esperança estava em um reino glorioso. Podem destruir esse corpo terreno, carnal, mas haverá um dia que a trombeta soará e ele me chamará pelo nome, e nós que estivermos mortos ressuscitaremos e estaremos com ele para sempre. Essa é a mensagem. Essa é a terceira fase, a mais aguardada, a consumação do reino, e você tem um papel nisso. Esse evangelho será pregado a toda criatura. Então virá o fim. Nós temos um papel: apressar a vinda do Senhor, anunciando a mensagem a todo que crê. Que Cristo tenha misericórdia de nós. Da mesma forma que ele foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como viram subir. O Senhor Jesus dizendo aos seus discípulos em Lucas 21:33, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Tenham cuidado para que os seus corações não fiquem carregados de libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida. E aquele dia venha sobre vocês inesperadamente, porque ele virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar de pé diante do Filho do Homem. É isso aqui que tem que estar queimando todo dia no nosso coração. Ele vai vir. Ele vai vir. A última ordem do Senhor para a sua igreja é: vão e sejam minhas testemunhas, até que eu volte. Eu acho que a gente tinha que dar um pouquinho mais de atenção a isso. São as últimas palavras do nosso Senhor sobre a sua igreja. Vão e preguem o Evangelho. Marcos 13:23, por isso fiquem atentos, avisei-os de tudo antecipadamente. O Senhor não vai deixar ninguém enganado. Ninguém vai poder dizer naquele dia: eu não sabia. Avisei-os de tudo antecipadamente. Mas naqueles dias, após aquela tribulação, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos e reunirá os seus eleitos dos quatro ventos, dos confins da terra até os confins do céu. Você crê nisso? Então prepara o caminho para o Senhor, querido. Sabe que hoje a gente pode falar: Senhor, 2025, nós vamos nos empenhar na missão do Senhor. Nós vamos nos empenhar em preparar um caminho para que o Rei venha. Preparar o caminho é dizer: nós estamos ansiosos em ver o teu reino aqui. Você quer ver Jesus? Prega o Evangelho. Prega o Evangelho.